Oi, gente, faz muito tempo que eu não apareço aqui, alguns meses a gente está em falta com esse podcast, desde novembro, se eu não estou enganada, que é o Sala Delas. O Sala Delas, se você nunca ouviu nenhum episódio, é uma versão feminina e feminista do Sala 1604. A gente chama aqui artistas, empreendedoras e mulheres relacionadas ao mundo da arte. Eu sou a Gabi, eu sou a host desse podcast. Talvez vocês já me conheçam do Utopia Art Experience, porque eu estou lá todos os dias, a todo momento, fazendo stories. Eu sou uma das produtoras do evento e a gente tem esse espaço aqui para dar mais protagonismo para mulheres. Hoje eu tô aqui com a Paula Mendes Campos, que é uma das fundadoras da Pink. A Paula tá aí no processo de canonização para virar a santa protetora dos artistas. Eu amei. Paula, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a Pink, o que você faz, por que você está aqui hoje? Bom, oi pra todo mundo, oi pessoal. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui nesse podcast maravilhoso com essa comunidade incrível que eu acompanho e adoro. Bom, meu nome é Paula, eu sou uma das fundadoras da Pink. Sei que muita gente não conhece, mas muita gente conhece também, o que me deixa muito feliz. A Pink é uma empresa especializada em propriedade intelectual. E a gente tá aí nessa missão tanto quanto ousada, que é proteger a criatividade das pessoas. Falando um pouco, acho, da minha história como empreendedora, como, enfim, formação e tudo mais, eu brinco que eu fiquei os 5 anos da faculdade de Direito não querendo trabalhar com Direito. Eu não gostava de Direito e eu não me via naquele padrão sentada na frente do computador, de camisa e escarpã, escrevendo petição o dia inteiro. Pra mim isso não fazia sentido. E aí, durante a faculdade, eu fiz muitas coisas, abri muitas empresas, sempre fui um pouco louca. E uma das coisas... sempre. E uma das coisas que eu fiz, enfim, foi ser sócia de uma agência de publicidade. E aí, o meu rolê virou o rolê da galera de comunicação. Eu continuei fazendo faculdade de Direito, mas o meu rolê era esse. As pessoas que estavam em volta de mim eram essas. Então, eu tinha muito contato com design, com DA, com publicitários, com escritores, com redatores. E aí, eu era a pessoa que fazia Direito no meio da galera, né? E aí, eu, bem nessa época, no último período da faculdade, a agência fechou, que eu era sócia, a gente resolveu fechar. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque afinal de contas eu tô me formando numa faculdade de Direito. E eu amo comunicação. Pra mim era muito incrível você poder ser feliz trabalhando. Assim. Um novo conceito. Um novo conceito. Você poder trabalhar de tênis era uma coisa meio bizarra pra mim. E você trabalhar com cor, né, em volta. Eu sempre brinco que a balancinha bordô não me representava e não me representa. E aí, nesse último ano da faculdade, eu tive uma matéria que era propriedade intelectual. E aí eu me apaixonei e falei, cara, é isso aí, é comunicação, é direito. Eu tenho esse contato com essas pessoas, eu sei o que elas precisam, eu sei quais são as dores delas. E existe esse espaço, esse gap no mercado que precisa ser atendido, suprido. E desde então, venho nessa missão, né? Meio que como uma missão pessoal mesmo. E tudo começou quando uma grande empresa do Brasil fez um filme com uma citação do meu avô. Meu avô era escritor. E a gente não ganhou nada por isso. Então foi a primeira grande causa da minha vida e o primeiro grande problema que a gente teve, que doeu em mim, porque a minha avó vivia do direito autoral do meu avô. Meu avô já era falecido. E aí eu falei, cara, é bizarro como as grandes empresas fazem isso com os pequenos artistas e com os grandes artistas. Sim. E alguém precisa dizer pro mundo que eles têm que se mexer, que a gente tem que se proteger e que a gente tem que reivindicar. E aí comecei nessa missão e a Pink surgiu nessa intenção de proteger as pessoas, os artistas e a criatividade. Muito bom, perfeito. Trocando em miúdos, vocês já devem ter visto vários casos na internet. A gente trabalha aqui principalmente com arte digital, de artistas que foram plagiados, copiados, que fizeram tracing em cima da arte deles. São inúmeros casos, todos os dias aparece um diferente. Inclusive, esse podcast é especialmente dedicado a 3 artistas, que são os 3 artistas mais plagiados que tem nessa internet aí, que são o Vitor Kahn, Madbook Creations e a Bianca Nazari, que por acaso também é cliente da Paula. Sim. Então, a gente vê isso acontecendo todo
dia e é um assunto que está começando a surgir bastante agora, porque está cada vez se intensificando mais e é muito difícil e muito vago para a gente saber quais são os limites do que é meu, do que está na internet, o que eu posso me apropriar, do que eu não posso me apropriar. E é por isso que a Paula está aqui hoje. A gente vai discutir todas essas questões. Yes! Antes da gente começar a falar o assunto que a gente veio falar aqui hoje, queria lembrar vocês que este podcast é um oferecimento do Topia Art Experience. Ele é o segundo conteúdo especial que a gente está gravando com pessoas que vão estar no Topia de 2020. Hoje a gente vai gravar com a Paula, da Pink, que vai falar sobre direito autoral. Eu espero que vocês curtam muito esse conteúdo e que vocês possam estar com a gente no Topia. Para facilitar a ida de vocês ao evento, a gente tem um código maravilhoso que Murilo inventou no podcast da semana passada, que foi sobre composição com o Rainer Alencar e a Úrsula Dourada e o Vitor Ramachuk. O código é Murilo Lindo e é só vocês aplicarem ele no carrinho na hora de comprar o ingresso de vocês. Isso vai garantir um desconto de 10%. Se a gente puder ajudar vocês de alguma forma a estar no Topia 2020, falem com a gente por inbox no Instagram, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Discord. A gente tem várias vias de comunicação, mas a gente quer muito que todos os artistas estejam aqui em abril. É isso, bom podcast pra vocês, a gente se vê no próximo Sala Delas. Então tá, básico do básico aqui é Direito Autoral for Dummies, sabe aquela série dos livros amarelinhos? É essa agora. O que é direito autoral? Tá, eu acho que antes de tudo, a gente tem que contextualizar o direito autoral. Eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, eu sempre costumo dizer, e eu tenho uma maneira um pouco didática e talvez até um pouco tonta de explicar, mas eu acho que a gente tem que facilitar as coisas e desburocratizar o direito, né? Com certeza. O direito tem que ser acessível, ele existe por algum motivo e ele precisa ser acessível a todo mundo, né? A gente não precisa ficar complicando. Então, assim, o que eu sempre costumo dizer, né? Existe um universo que se chama propriedade intelectual, né? Então, propriedade intelectual envolve milhões de coisas e ações e processos e áreas. Então, dentro da propriedade intelectual, que é o universo, existem vários planetas, né? Então, um planeta é registro de marca, por exemplo, outro planeta é patente, outro planeta é registro de software, outro planeta é direito autoral. Então, o direito autoral é um dos planetas dentro do universo propriedade intelectual. E aí, dentro do direito autoral, o que é o direito autoral? Como é que o direito autoral começa? O que, né? De onde ele veio? O que ele come? O que rola? O direito autoral, ele começa a partir do momento que você cria alguma coisa. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer pra comunidade criativa o direito autoral, ele começa a partir do momento que você cria qualquer coisa. Ele nasce como criador. Então, isso envolve música, texto, arte, desenho, ilustração, poesia, tatuagem, tudo. Então, envolvendo criatividade, ele começa com você. Dentro desse planeta direito autoral, a gente tem 2 direitos. Isso eu acho importante de dizer também. A gente tem o direito moral e a gente tem o direito patrimonial. O direito moral é o direito que começa com você como artista, a partir do momento que você cria alguma coisa e que você consegue provar que você fez antes. E ele vai nascer com você e ele vai morrer com você. Você não pode licenciar o teu direito moral, você não pode vender o teu direito moral, você não pode doar o teu direito moral. O direito patrimonial, você pode. Então, o direito patrimonial é o que versa aspectos financeiros, monetários, contábeis sobre aquilo que você criou. Então, por exemplo, eu crio um desenho e eu vou licenciar esse desenho para uma marca fazer uma coleção de camisetas com essa minha ilustração. O direito moral é meu, sempre vai ser meu e vai morrer comigo. O direito patrimonial é esse, que eu vou licenciar. Aonde que isso está estabelecido? Como é que eu faço o rolê do direito patrimonial? Através de contrato. Então, por isso que eu sempre digo, é muito importante que sempre que você vai estabelecer uma relação comercial que incida sobre o teu direito patrimonial, sobre algo que você criou, você está licenciando, você está vendendo, você está doando, você está fazendo qualquer coisa com aquela arte, né? Faz um contrato que esteja estabelecido isso. Até onde vai o direito patrimonial da pessoa que tá... da outra pessoa
relativa do contrato. Reafirme o teu direito moral sobre aquilo. Porque a gente vê que existe muita confusão quando se trata disso. A gente vê que existem contratos entre fornecedores e artistas com cláusulas extremamente abusivas, que não te deixam colocar no portfólio, por exemplo, um job. A maior parte deles, inclusive, Exato. né? E isso é abusivo. Se você for analisar, e a gente já tem alguns julgados com relação a isso é abusivo e isso vai contra a lei do direito do autor. Você não pode impedir que um artista coloque no portfólio dele uma obra só porque alguém adquiriu isso. Então, isso é muito louco, se você for pensar, e acontece muito. Todos os comum. dias. Eu diria que 90% dos contratos são assim. E dentro das agências também, né? Você participa de um job, você faz uma campanha para uma marca X e você não pode colocar no teu portfólio. Você assina um termo dizendo que você não pode colocar no teu portfólio determinada campanha, enfim. Então, acho que é de início. Isso é importante. Por que você acha que as pessoas acabam assinando esse tipo de contrato? Você acha que a gente no Brasil tem uma resistência a assinar contratos, assim? Você acha que as pessoas aqui acabam fazendo as coisas muito no boca a boca e combinamos isso e aí não assino o contrato porque, não precisa, eu te falei uma coisa, concordei com isso, estamos combinados assim, está tudo certo, você acha que rola isso? Muito. Eu acho que existe... a gente tem um problema muito sério no Brasil e como a gente trabalha com isso todos os dias, a gente vê que isso é real, assim. Não existe, tanto empreendedores como artistas, não existe um mindset, um pensamento preventivo. A gente só vai... E isso acho que na verdade, é uma conduta meio brasileira. Né? Não existe você pensar antes na cagada que pode acontecer, né? Sim. Você vai procurar um advogado a hora que você recebe uma intimação na tua empresa. Você vai procurar um contador quando você tá falindo. Então, assim, eu sempre costumo dizer pros meus clientes que o bom acordo não sai caro. Então, assim, você ter que depois fazer uma ação porque você não fez um contrato antes, estabelecendo exatamente as obrigações e os direitos dos dois lados de uma relação contratual, é muito mais caro do que você procurar uma pessoa para fazer esse contrato antes. E já digo aqui que contrato de Google vale tanto quanto contrato de Google. Assim, tipo, claro, é melhor que nada. Tipo, eu não tenho grana pra contratar uma pessoa pra fazer isso. Vou fazer um contrato de gaveta, de Google mesmo ali e tal. Tá, é melhor que nada, né? Lógico. Mas se você tiver a oportunidade de repente, inserir o valor de procurar uma pessoa pra fazer esse contrato pra você, uma pessoa que saiba, porque também tem isso, né? Tem muita gente que tá aí no mercado que atende esse tipo de demanda, que não entende muito sobre as peculiaridades do que é um job, do que é um briefing, do que é um licenciamento de imagem, o que é um post, quanto vale um post no Instagram ou em qualquer rede. Então, o ideal é que você procure uma pessoa que entenda isso, uma empresa, uma pessoa, um escritório, enfim, e que estabeleça, de fato, as obrigações e os acordos. E o que eu sempre costumo dizer é que um contrato, ele é tão importante para quem contrata quanto para quem é contratado. Ele dá mais segurança pro teu fornecedor. Então, às vezes, os artistas falam assim, putz, eu fico meio sem graça. Meio sem jeito de pedir o contrato. Meio sem jeito de pedir um contrato. Parece que tá fazendo uma exigência a mais, assim. Mas é um negócio meio, muita burocracia, não gosto. O que a gente vê no mercado de trabalho atuando com artistas que exigem esse tipo de contrato é que as empresas começam a valorizar mais esses artistas. Falam, não, o cara é profissional mesmo, o cara é profissa, o cara tem uma assessoria. Então, é diferente. Então, acaba valorizando mais. Então, vamos mudar esse pensamento de que, não, é o meu amigo, vou fazer um job pra ele. Todo mundo é amigo, até que coloca dinheiro. Exatamente. Aí, as caras se mostram. Então, eu acho que é importante a gente profissionalizar, assim, em tudo, em todos os aspectos. Continuando, então, no universo e nos planetas, se direito autoral é um dos planetas, o que é a propriedade intelectual? Tá, propriedade intelectual, então, é o grande universo que versa sobre tudo que se cria, que se desenvolve. Isso vai incluir tudo, assim, ele é muito amplo. Então, inclui novas tecnologias, inclui uma patente de invenção
sobre determinada coisa que vai facilitar as pessoas. Inclui uma fórmula de um remédio nova. É tudo mesmo, então, no mundo Tudo. que se cria faz Tudo. parte do universo propriedade intelectual. Exato. Tudo que se cria, que se desenvolve, que se sustenta. E assim, um dos princípios básicos da propriedade intelectual, que eu acho que vale a pena dizer, é a prova de anterioridade. Isso é um dos princípios básicos da propriedade intelectual, que vale para o planeta direito autoral também, que é, nada mais é do que, eu fiz antes, então é meu. Então, isso é o princípio básico e que vai versar sobre qualquer demanda, situação de cópia, de plágio, de briga judicial, extrajudicial, envolvendo direito autoral. Essa é a regra, tipo, magna, assim? Magna. É, tipo assim, lei... Você tem como provar que isso você se fez cumpre. antes? Então é seu. E mesmo, aí já vamos citar casos, assim, Exato. temos estúdios, amigos e tal, que existia, eles tinham um nome, eles tiveram que mudar, etc e tal, acredito que tenha sido inclusive por causa disso. Tinha um nome de estúdio, e aí outro estúdio com o mesmo nome acionou eles e falou, olha, esse nome é nosso, ele está registrado e tal. Só que esse estúdio que registrou primeiro era muito menor, super pequeno, pouco ativo, e o estúdio deles era gigante, eles já tinham, tipo, milhares de seguidores, já tinham trabalhado para marcas gigantescas, etc e tal. E mesmo assim, eles tiveram que se desfazer do nome e criar um novo nome. Então é isso. Se você fez antes, não. é teu. Aí é um outro planeta. Aí, nesse caso, é a parte de registro de marca. E esse caso versa sobre marca. Marca, pra quem não sabe, eu acho que é legal dizer, a única maneira de você proteger um nome, tá? E isso vale também pra nome artístico, pra nome pessoal. Ah, eu uso Paula Mendes Campos, é meu nome artístico. Eu assino todas as minhas obras como Paula Mendes Campos. Um outro planeta que existe no universo de propriedade intelectual se chama registro de marca. A única maneira de você proteger e de você ter propriedade de um nome no Brasil hoje é fazendo o registro de marca no NPI. O NPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e aí ele que faz a regulamentação, ele é um órgão que faz a regulamentação das marcas e dos nomes. Isso pode ser nome de empresa, pode ser nome de produto, um nome que você usa para fins comerciais. Pode ser nome artístico, pode ser nome pessoal. É a única maneira de você proteger um nome para fins comerciais e jurídicos no Brasil. Então, a gente recebe muito essa pergunta. Ah, sou artista. Eu preciso fazer um registro de marca? Precisa, tá? Então, mesmo que você use o seu nome pessoal, você tem que fazer o registro de marca. O registro de marca é um processo que demora hoje em torno de 6-7 meses. E o que ele te dá, né? Quais são as garantias? Benefícios do registro de marca. Benefícios. Ele te dá a segurança de que no Brasil, no mesmo segmento que você, outra pessoa não vai poder ter o mesmo nome que você. O que já te dá uma segurança enorme, né? Total. E isso vale pra digital, rede social, Google Ads, tudo. Então, a gente tem muita pergunta com relação a isso, muita demanda, muita dúvida. Porque, e assim, uma das coisas que eu sempre falo, assim, pra clientes artistas nossos. Ah, sou artista, desenvolvo meu trabalho nas redes sociais, divulgo nas redes sociais. Pink, o que preciso fazer? Como começar, né? Como que eu começo a pensar em propriedade... Quando que eu começo também, né? Quando que eu começo a pensar em propriedade intelectual, o que eu faço primeiro? Primeira coisa que eu sempre falo, e isso falo para todos os nossos clientes, artistas, registro de marca do nome artístico. Qualquer problema que você venha a ter de cópia e plágio, seja do seu nome, seja das suas obras, seja do teu conteúdo, se você tiver o registro de marca, isso já te dá 10 passos à frente da pessoa que te copiou. Então, tipo no jogo da vida, assim, exato, você já tá lá na frente. Exato. Então, assim, além disso, você consegue incorporar esse nome, esse registro, no capital social da tua empresa. Outra coisa que eu acho que é legal falar, registro de marca é diferente de domínio. Ah, eu tenho o .com.br. .com.br, beleza, tô seguro, é isso, é meu nome. Não, a gente já tem julgados no Brasil que outras empresas pedem, outras empresas com o mesmo nome, pedem o registro de marca, elas conseguem reivindicar... Tirar o domínio da empresa. Gente, imagina. Então, é muito sério. Isso vale muito quando a empresa tem um alcance digital. E isso tá acontecendo. Fora do Brasil, claro,
é mais recorrente, mas isso está vindo para o Brasil. A gente já tem alguns julgados grandes no Brasil, envolvendo .com.br, e é muito sério. Então, você ter o registro de marca é muito importante para todas essas coisas. Outra coisa, registro de marca é diferente de nome fantasia. Eu tenho a empresa aberta, eu tenho MEI, tenho o número de inscrição do MEI, tá tudo certo. Meu contador... Tô tranquila. Meu contador fez a pesquisa lá na junta comercial, fechou. É meu nome. Não, tá? Junta comercial é estadual, é para fins tributários fiscais. É isso. Tem é nada diferente a ver com de propriedade de nome, Uhum. de marca. É diferente. Então, registro de marca. Esse planeta é bem importante. A gente tá falando agora há pouco dos contratos e de como a gente evita aqui no Brasil. A maioria das pessoas tem essa tendência de evitar essa burocracia. Você acha que fazer o registro de marca, deixar tudo certinho na sua marca, na sua empresa desde o começo, até fazer a sua empresa, até ter ser um CNPJ, também faz parte dessas coisas que as pessoas vão empurrando com a barriga até a hora que não dá mais? E também acho que é importante perguntar: você acha que tô começando agora, sou ilustrador e agora vou começar a vender meus produtos? Tava fazendo freelance para as empresas, agora vou começar a fazer meus produtos, licenciar minhas coisas. Sou bem pequeno, tenho 1.000 seguidores no Instagram. Já registro minha marca? Isso já é importante? Então, eu sempre... O meu sócio, ele costuma dizer uma frase que eu gosto muito. A gente recebe muito essa pergunta: qual é o momento ideal pra eu começar a me preocupar com essas coisas e tudo mais? É óbvio que quanto maior você fica, mais visibilidade você tem e mais chance de você ser copiado, de você ter um problema envolvendo essas questões burocráticas. Com certeza a chance aumenta. Mas eu sempre costumo dizer, plagiando meu sócio, que o momento ideal de você se preocupar com essas questões é quando você acredita que a sua empresa vai dar certo. Ou o seu nome, ou você como artista. Então, esse pensamento de que, eu vou levando, a hora que der uma cagada, eu resolvo, é um pensamento brasileiro, é aquele jeitinho. E aí a gente costuma dizer eu sempre costumo dizer pros meus clientes que eu dou solução. A gente dá solução, mas às vezes não tem o que fazer. Então a gente já viu clientes nossos grandes que perdem as marcas de 10 anos de mercado, de 20 anos de mercado, porque não fizeram registro de marca no começo. E aí não tem o que fazer. Sim, não tem o que fazer. Um recurso extraordinário pro fim pro Papa. Não tem o que fazer. E aí a gente tem que virar pro cliente e falar: olha, você tem que trocar de marca. E aí é pesado, né? Quanto que depois custa de 10, 20 anos você trocar o nome de uma marca de 10 anos de mercado, 5 anos de mercado que seja, mas uma marca dependendo que bombou. da marca que tem 2 anos de mercado, se ela foi muito bem sucedida, já Exato, vai ser um ou que rombo. você bombou. Ou eu costumo dizer, você tá sempre, todos os dias, trabalhando com posicionamento digital, na maioria das vezes, né? Os nossos clientes, 90%. Ali, postando coisa todo dia, colocando a sua opinião sobre arte, sobre coisa, divulgando o seu trabalho, querendo crescer como artista e tudo mais. Aí, do nada, você tem que perder todo esse posicionamento, todo esse nome e trocar tudo em todas as redes, porque você não se preocupou. E uma coisa que eu acho que é relevante, não é tão caro quanto as pessoas imaginam, não é tão demorado quanto as pessoas imaginam, e fazer antes é melhor do que você ter um problema e muito mais barato. E Com às certeza. vezes, você ter que resolver depois, como eu falei, é irreversível. Então, a gente tem que mudar esse conceito. E com relação a essa questão que você colocou eu sou ilustrador novo e tal, eu já diria: começa a tua empresa com uma base sólida. Começa o teu nome com uma base sólida. Se você quer crescer como artista, eu imagino que você tenha boleto pra pagar e que você quer tornar... Às vezes isso não é, num primeiro momento, sua profissão. Mas se você tem o sonho disso, infelizmente, a gente tem que se atentar a essas coisas mais chatas, que é mais chato, é burocrático, é papel. Ainda mais pra quem tá acostumado a lidar só com as áreas criativas, né? Inspiração, etc e tal. Pegar ele contrato e conversar juridicamente a respeito de questões é bem... E é por isso que a gente entrou no mercado com uma proposta um pouco diferente. Não precisa ser tão chato, não precisa ser tão feio o layout das empresas. Inclusive, parabéns, Pink, maravilhosa identidade visual. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Mas não precisa ser tão feio, não precisa ser tão chato. E assim,
você tira 1 hora pra resolver tudo. É muito rápido você resolver. E vai dar uma segurança no seu coração. Que ontem uma cliente falou isso pra mim. Ela falou, Paula, eu tô sentindo uma segurança no meu coração. Porque a grande questão não é uma coisa que eu sempre falo, assim. Não tem como a gente impedir que as pessoas vão te copiar. Não existe. Eu não posso colocar uma capa pink protetora em volta dos artistas. E aquela coisa, a partir do momento que você tá colocando na internet, você tá à mercê disso. A grande questão é você ter artifícios e como se proteger e como provar que aquilo é seu, caso alguém te copie. Então você... O prazer, a sensação de poder quando você é copiado e você tem o registro, é incomparável. Sim. É tipo, Better Call Pink real. Os clientes me ligam e falam, estão me copiando! Faça alguma coisa! E quando a gente tem o que fazer, é muito legal. É muito bom. Dá uma sensação de paz, de espírito, assim. Inclusive, vou fazer um post sobre isso. Se vocês não seguem a Pink no Instagram, inclusive, sigam, gente. Eles estão chegando perto dos 10 mil seguidores. Yes, essa semana vai chegar. Paula tem essa meta pra bater, então ajudem aí. Ajudem. Pink underline. Pink com C. Pink com C. Tem que falar, né, que é Pink com C. Pink com C underline. Tá, então beleza. Decidi que eu vou, sim, registrar a minha marca. Quero ter o coração seguro, como a sua cliente falou. Quero ter essa sensação. O que eu faço? Tá, num primeiro momento, sempre o ideal é você fazer uma pesquisa de disponibilidade pra você ver se esse nome tá disponível pra registro. Uhum. Acontece, não é uma coisa tão difícil e é bizarro, porque semana passada aconteceu uma coisa bizarra. Pode contar? Dá uma foca. 2 pessoas, não posso falar o nome, mas 2 pessoas com o mesmo nome, artistas, vieram procurar a gente pra fazer o registro do nome artístico. Só que uma era de São Paulo e outra era do Maranhão. Uhum. E elas tinham o mesmo nome. Mulheres, artistas. O tipo de arte era diferente, mas elas eram artistas. E a classificação do registro do nome artístico ia ser o mesmo. Ia ser a mesma classe. Procuraram a gente no mesmo dia. Foi bizarro. Isso deve ter alguma coisa a ver. Vamos chamar uma astróloga pra conversar aqui. Não, bizarro. Não é possível isso. Bizarro. E aí, a gente teve que atender quem mandou mensagem antes. Porque não tem o que fazer. E aí o que você falou pra outra? Falei, olha, a gente... Você usou o princípio de anterioridade no seu WhatsApp. Princípio de anterioridade. Exato, porque não tem o que fazer. E aí, não sei, a outra... Acho que foi procurar outra empresa, não sei, mas eu não posso eticamente fazer o registro de 2 pessoas na mesma classe ao mesmo tempo, porque eu sei que uma das 2 vai ser indeferida pelo NPI, né? Sim. E você não pode chegar e falar, olha, estamos com 2 clientes, vocês vão ter que sentar e conversar aqui agora. Briguem, a gente vai... se matem, exato, não posso. pra o quê? Uma só vai poder ficar com o nome. E aí foi isso. Então, assim, é muito louco, porque a anterioridade, ela vale até no registro, até na pesquisa. Então, assim, no primeiro momento, a primeira coisa que eu sempre falo pesquisem a disponibilidade do registro. Ah, Paula, como faço isso? Exato, eu ia perguntar isso agora. Qual site? www. Manda um direct pra gente, ou mais fácil ainda, que a nossa equipe mais rápida atende no WhatsApp. A gente faz isso sem custo. Então, manda pra nós lá, eu sou do segmento tal, sou artista, ou sou ilustradora, ou tenho produtos, porque isso é diferente também. E meu nome é tal. Eu uso o nome artístico X. A gente faz a pesquisa de disponibilidade e a gente já manda a proposta do registro pros clientes. Então, dá pra fazer no NPI também. É aberto isso, qualquer pessoa pode fazer no site do NPI. E aí, só é meio chatinho de entender se tá disponível ou não. Então, se quiser mandar pra gente, a gente faz isso sem custo nenhum. É tranquilo. Esse seria, acho que, o primeiro passo. E aí, no segundo passo, fazer o levantamento de documentação. É muito rápido, gente. Faz o cadastro no NPI, emite a guia. Pra vocês terem uma noção falando de valores, assim. Eu falo... Acho que é importante falar, sem porque a problema galera nenhum. fica, tipo, só divagando, assim, sabe? Não sabe se custa R$1 ou 100 mil reais. E aí fica aquela coisa, assim, todo Por mundo... exemplo, se você for fazer o registro de marca vinculado ao seu MEI ou ao seu CPF, porque você não precisa ter uma empresa aberta pra fazer o registro de marca, acho que isso é legal dizer também. Ou se você for ME, que é a microempresa. Você vai pagar 2 taxas pro NPI. A gente sempre fala na Pink que a gente tem 2 valores, né? O valor que você vai pagar pro órgão, pro NPI, e o valor que você vai pagar pra Pink pra fazer pra você. Outra coisa que tem que falar.
você não precisa contratar uma empresa para fazer o registro de marca. Você pode fazer sozinho. Mas, como eu costumo dizer sempre, você também pode cortar o cabelo sozinho, você também pode construir uma casa sozinha, fica ao seu critério. Pode reformar sua casa sozinha. Exato. Fica ao seu critério fazer isso ou contratar um profissional para fazer para você, né? Então, as taxas do NPI, por exemplo, se você for fazer no MEI, CPF ou ME, o NPI dá um desconto para essas pessoas. Então, você vai pagar 2 taxas só. Essas empresas que colocam taxa de anuidade XYZ14... porque deve ter um monte de empresa que vem falar que não tá cobrando nada, que você tá fazendo assessoria e tá cobrando grana pra tirar dinheiro de gente que não tem noção. Às vezes a gente olha umas taxas e eu falo assim pro meu sócio, eu falo, Felipe, será que a gente tá esquecendo de algum valor? Porque é uma das coisas que eu não sei de onde é que eles tiram. Não existe. Você precisa pagar, num processo regular de registro de marca, você tem 2 taxas que você tem que pagar pro NPI. A pra você entrar com o pedido, que é a taxa de depósito, que a gente chama, que é, por exemplo, R$ 142,00. E a taxa de deferimento. Passou lá o período do registro de marca. O registro de marca tem várias etapas. Ele demora hoje, a gente tá dizendo pros nossos clientes, como é público, não tem muito como a gente ter uma exatidão de quanto tempo vai demorar, mas algo em torno de 6, 7, 8 meses. Passou todo o período, você vai pagar a taxa de deferimento, que é a taxa 2, que a gente chama, que hoje, para ME, CPF e MEI, tá R$ 298. Então, por menos de R$ 500 de taxa, você registra sua marca no NPI, e essa marca tem validade por 10 anos. Caramba. E ela é renovável eternamente. Então, passou os 10 anos, você paga a taxa de inovação e vai renovando. Se você for um grande artista, virar um Picasso da vida e registrar a sua marca, hoje, seus filhos, seus netos, seus herdeiros podem continuar renovando, porque a marca vai passando hereditariamente. Não tem fim. Não tem fim. Quando que o domínio público interfere no direito? Domínio público daí entra pra artista, pra direito autoral, pra obra, não pra marca, entendeu? Tá, entendi. A marca como nome, como empresa, como por exemplo, a Coca-Cola, ela vai registrando, ela tem propriedade disso. A obra, como que você cria pro mundo, por exemplo, um texto, um vídeo, né, o direito autoral, o planeta direito autoral, daí que ele entra em domínio público, é 70 anos, depois da morte do autor. Então tá tranquilo, né? Tá tranquilo, dá pros netos aproveitarem. Dá bastante. Depois que você passou por esse processo do INPI e você registrou a sua marca, e é só alegria? Assim, a não ser que copiem você. Não, você emite esse certificado de registro, vai chegar na sua casa um certificado lindo, cor-de-rosa, se você fizer com a Pink, fazendo propaganda. E aí você tem isso assegurado, o seu nome. Então, qualquer problema que você venha a ter com... tem uma outra pessoa usando o mesmo nome que eu no Instagram, fazendo a mesma coisa que eu faço. Você pode reivindicar. Tem uma empresa que comprou um site que ao invés de .com.br é .org, mas eu tô tendo problema com conversão de cliente, porque os meus clientes estão entrando no Google, estão achando a empresa dela, porque ela tem mais dinheiro pra investir em ads do que eu. Posso reivindicar? Pode. Então, o certificado de registro te dá uma garantia de direitos ampla, dentro da internet e offline também. Então, abrir uma empresa no Maranhão, uma loja com o mesmo nome que eu, também posso notificar. E aí, essa notificação não é o NPI que faz. Essa notificação você tem que fazer. Então, o ideal é que ou você estabeleça um serviço de hunter próprio, que você faça, ou que... O que acontece muito com os artistas é que os seguidores acabam mandando, né? Ou que você tenha uma assessoria de alguém que faça essa busca pra você. Pra continuar garantido que você tá seguro. Exato. E não está sendo pra copiado. poder atuar caso venha acontecer alguma situação. Então, tem que mandar uma notificação, ou tem que fazer uma ligação, ou tem que mandar um direct pedindo pra pessoa tirar. Existem várias demandas diferentes, assim. Ok, tá. E lascou. Safado foi lá, copiou a minha arte. O que eu faço? Tá, respira. Respira, não surta e não xinga. Eu sempre falo isso. Respira, não surta, não xinga, tá tudo certo. Assim, você tem algumas opções, né? Eu sempre falo que o que você vai fazer depende do dano que você sofreu. Então, por exemplo, é uma empresa que tá vendendo produtos com a minha ilustração. Eu sempre falo, tem as duas empresas. Tem a Dona Maria da Elo7, desses rolês
que tem várias empresinhas, né, pequenas. E tem a grande empresa que tem franquia no Brasil inteiro e que vai pegar uma ilustração tua e que vai fazer uma coleção. Já aconteceu com clientes nossos, de diferentes proporções e tamanhos de seguidores e, enfim, visibilidade na internet. Das duas formas, tanto a Dona Maria quanto a grande empresa, são prejudiciais pro teu nome, pro teu negócio e pra tua profissão, pro teu posicionamento como artista. Então, você tem algumas opções que você pode fazer. Ou você entra em contato direto com a Dona Maria ou com a empresa. Você mesmo entra em contato pedindo pra pessoa tirar. Ou, né, reivindicando, falando, olha, escuta, isso é meu, papapá. Ou você contrata um escritório, um advogado ou uma empresa que faça esse tipo de trabalho. A gente, dentro da Pink, a gente sempre costuma ter uma conduta. A gente brinca que a gente não gosta de entrar na justiça. Por quê? Porque a gente entende que mediação de conflito é o futuro do direito no Brasil. Uhum. Já é o futuro fora e é o futuro no Brasil. Então, aconteceu uma situação dessa. O que a gente faz com os nossos clientes, né? Ou com as pessoas que vêm nos procurar com esse tipo de demanda? Num primeiro momento, a gente sempre vai tentar uma mediação, um acordo extrajudicial. Então, a gente tem vários produtos para esse tipo de situação. Então, direct extrajudicial, notificação extrajudicial. E aí, dependendo da situação, que infelizmente cada caso é um caso mesmo, a gente vai ver, analisar com o cliente o que a gente precisa fazer e o que a gente vai pedir. Então, às vezes é só tirar. Tipo, a Dona Maria. Dona Maria postou ontem, começou a vender hoje. Ela não vendeu muito e tal, ali, beleza. Só quero que ela tire. A gente pede isso. E aí a gente arrasa, porque aí a gente pede na notificação, a gente já coloca o registro de marca, a lei que ela tá infringindo, tudo. E assim, é diferente quando você manda uma notificação extrajudicial de uma empresa, de um escritório. Tem um respaldo, né? Um respaldo do que você vai lá xingar, fala, escuta, isso é meu, papapá. Então assim, é diferente. A gente tem um índice hoje de 90% de resolução de conflito extrajudicial, que é muito bom. Porque a gente teve que desenvolver um método Pink de abordagem nesse tipo de situação. Porque é muito comum. É muito comum. Então, a gente já teve grandes empresas, até fora do Brasil, copiando artistas nossos, clientes nossos, em escalas absurdas. Assim, ações gigantes. Então, a gente escuta sempre, foi o estagiário do marketing, foi a gente não viu, ou tava no Pinterest. Então, vocês não têm o que fazer. Tipo, gente. E aí, o que é mais bizarro pra mim, né, que, enfim, trabalho com isso e que sou meio engajada nessa missão, as pessoas, os artistas, vão procurar profissionais, né, advogados ou pessoas que, enfim, desenvolvem esse tipo de serviço. E aí, eles olham e falam assim... não, mas não tem muito o que fazer. Vocês precisam ver a cara que a Paula fez agora. Como assim? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Direito autoral não leva a nada. Eu falo, tipo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E por que é tão frequente e tão comum grandes empresas, e digo mais, empresas internacionais copiarem e plagiarem na caruda artistas brasileiros? Porque brasileiro não faz nada. Então, assim, precisamos mudar esse conceito. Que eu sempre falo pros meus clientes, em palestra, em aula, em papapá, eu falo, a cada artista que fala, deixa pra lá, um artista morre. Tipo aquela fadinha do Peter Pan, que ela fala, Tinkerbell. Um artista morre em algum lugar do mundo. Então é isso, a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa engajar os artistas e não deixa pra lá. Não tem problema. E eu falo palavrão. Pode falar palavrão? Claro que pode falar, que isso aqui é um esculacho, esse programa. E foda-se se é uma empresa grande, foda-se se foi o estagiário. As empresas grandes têm que começar a entender que os artistas têm que ser valorizados. E, por exemplo, a gente lida com essa coisa de mediação tão a sério e a gente estabeleceu uma dinâmica tão bacana que já aconteceu casos de grandes empresas, de uma empresa X grande, copiar um artista nosso, que era nosso cliente, a gente entrar em contato e a empresa contratar o artista. Porque aí a empresa fala, putz, a gente não achou a pessoa, Então, assim, é importante a gente estabelecer um profissionalismo entre
as grandes empresas e fornecedores e tudo mais, e os artistas. Não interessa quantos seguidores você tem. Se você cria alguma coisa, se uma empresa grande te copia ou uma empresa pequena, ela tem que te dar algum crédito. É seu. Ponto final, né? Você tem que negociar esse direito patrimonial. Então, acho que é muito relevante isso, assim. Voltando um passo atrás, se eu fui copiado e ainda não tenho o registro da minha marca, o que eu faço? Tá, como eu falei, o registro... Além de, obviamente, correr pra fazer o registro. Sim, o registro de marca, ele vai te ajudar a provar a tua autoria sobre tudo que você cria. Como eu falei, no jogo da vida, você tá 10 casas. Casinhas na frente. Mas mesmo assim, a partir do momento que você cria alguma coisa, que você posta e que você tem como provar o teu direito autoral e moral sobre aquilo é teu. Então, eu acho que uma coisa que é legal dizer não existe registro de direito autoral. Se você for ver a Lei de Direito do Autor, de 96... Estudei, meninas! Isso, entendeu? O que ele fala na lei, o que tá escrito na lei, no texto de lei, é que existe ato declaratório de direito autoral. E as pessoas têm muita informação errada disso na internet. Porque cada um interpreta isso de uma forma louca. Tem muita informação errada. Tipo, eu vou fazer o registro na Biblioteca Nacional de direito... É um registro autoral na Biblioteca Nacional. Não. É um ato declaratório. Tá. Traduzindo a ópera, o que significa isso? Significa que, a partir do momento que você cria alguma coisa, ele é seu. Eu tenho como provar a minha anterioridade? Eu tenho como provar que eu fiz antes? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer atos declaratórios de direito autoral. Um dos tipos de ato declaratório de direito autoral que tem validade no Brasil e a cunho judicial é o registro na Biblioteca Nacional. Mas a gente tem o registro na Biblioteca de Belas Artes do Rio de Janeiro. Não me pergunte por que o Rio de Janeiro, não sei. Alguma coisa rola ali no Rio de Janeiro. Mas é possível. A gente tem softwares privados de protocolo de anterioridade. A Pink trabalha com 4 diferentes, por exemplo. Um e-mail é um ato declaratório? Um arquivo fechado de PSD com data e horário é um ato declaratório? Olha só, informação importante. Vocês ouviram isso? Um post no Instagram é um ato declaratório? Até esse ano, juridicamente, se considerava. Posts em redes sociais e tudo mais. Isso é muito recente. Estamos atualizados, senhoras. Semana passada, saiu um julgado não considerando um post no Instagram como ato declaratório, porque entende-se a perícia, porque quando acontece esse tipo de situação que vai para julgamento na justiça comum e tudo mais, você tem que contratar um perito pra dizer se aquilo é anterior ou não. Então, eles analisam o IP do computador, tudo. É um rolê, assim, profundo e sério. Porque se você for pensar em escala, o que pode acontecer de cagada com relação a isso é muito grande. É muito grande. Então, entende-se agora, começou a se entender que post em rede social, você pode mudar o horário. Então, já não tem tanto peso como um e-mail, por exemplo, como um arquivo fechado e tudo mais. Então, são pequenas coisinhas que você pode fazer para você poder garantir a sua anterioridade. E eu sempre falo, quanto mais atos declaratórios de direito autoral você tiver, que provem essa anterioridade sua, melhor, né? Mais tranquilo você tá. Mais tranquilo você tá. Em caso de plágio, de uma disputa extrajudicial ou judicial, você tem como provar. Você fala assim, olha, eu tenho um e-mail provando que essa ilustração é minha. Eu tenho uma prova no cartório também, que você pode averbar no cartório. Eu tenho um arquivo fechado. Eu tenho um ato declaratório de uma prova de anterioridade de copywriting de um software privado. Então, assim, eu tenho um registro na Biblioteca Nacional. Então, assim, eu sempre falo, é inviável hoje os artistas atuais que trabalham com rede social, por exemplo, fazerem registro na Biblioteca Nacional de tudo o que eles produzem. Não, sem condições. Não existe. Mas, por exemplo, uma prova de anterioridade num software privado é muito barato, é muito rápido. Você faz na hora. Sai um QR Code com data e horário. Isso tem validade jurídica. Legal. Então, assim, é muito legal. A gente faz muito isso pra artista, pra tatuador,
Eu acho que é legal dizer. Tatuagem é de direito autoral do tatuador. Não interessa se você comprou a tatuagem. Sim. E tem muito problema com o tatuador. Nossa, demais. É uma das áreas mais plagiadas que tem. Então, façam atos declaratórios. Esses softwares, como eles funcionam? Você paga por eles? Quais softwares são? Como encontrar esses softwares? Principalmente para esse caso específico. Porque eu ia perguntar justamente isso. Tá, eu sou um artista que produz estampas. Inclusive, é um caso de uma pessoa que eu já comentei com você, que é o Vitor Kahn. Ele, cara, toda semana, em algum lugar, plagiam a arte dele. Pra você ter noção, acho que faz umas 2 semanas, mandaram pra ele uma foto de um restaurante nos Estados Unidos, que na parede do restaurante imprimiram e colaram a arte dele, assim. Ele faz estampa Vitor, me liga! Alô, Pink! Sério, é absurdo. Quando eu perguntei no Twitter qual que era o artista que as pessoas conheciam que era o mais plagiado, assim, o nome dele apareceu trocentas vezes, porque, sério, toda semana aparece um caso diferente de alguém que copia ele. Só que ele faz várias estampas. Era uma das coisas que eu ia perguntar agora. Beleza, ele registrou a marca dele, mas como ele registra cada uma das estampas pra provar que é a arte dele? No caso dele, especificamente, ou de outros artistas que têm essa produção grande e acaba se espalhando muito rapidamente, o software resolveria? Resolveria. Ele entra como uma prova de anterioridade. E o mais importante também tem que fazer antes de lançar. Porque aí, depois que lançou... E aí, por exemplo, esse software de anterioridade, a gente faz muito hoje, por exemplo, quem faz e-book, para portfólio, para post específico. E com relação aos tipos de software... a gente usa dentro da empresa hoje 5 tipos diferentes. Depende da demanda do cliente, depende do que a gente entende que vai dar mais proteção a nível judicial. Se chegar num ponto judicial, mas, por exemplo, a gente tem artistas que pagam pra gente por mês e a gente emite todos esses protocolos. E isso vai sendo guardado. Isso vai virando um arquivo. Um arquivo de provas. De provas, exato. Um burn book, que a gente fala. Me apareça aqui com uma arte copiada pra você ver uma coisa, sua louca. Exato. E existem vários no mercado. E é bem interessante, assim. O que você pode fazer com ele. Então, o ideal é que que a gente entenda a demanda do cliente, qual é a rotatividade e tudo mais, e aí direcione pro que vai funcionar melhor para cada tipo, segmento, demanda, enfim. Falando de casos assim, tipo o do Vitor, que eu falei agora do restaurante, que eu acho que é um caso bem bizarro, né? Imagina você entrar num restaurante em outro país e ter uma arte sua na parede, tipo, quê? Tem outros casos bizarros, assim, que já rolaram com você, desse nível? Tem. A gente tem o caso de uma marca de maquiagem grande que pegou uma ilustração de uma artista brasileira e lançou um produto, um lip balm, com a ilustração dela na capa. Assim? É uma empresa de cosmético da Indonésia, se eu não me engano. Bizarro. Caramba. Bizarro. A gente já teve uma loja grande fashion que pegou uma ilustração também e fez uma coleção de camisetas em todas as lojas do mundo. E uma seguidora dessa nossa cliente estava andando pelas ruas de New York e viu uma menina com uma camiseta e na hora identificou, porque o traço dela é muito pessoal. E já mandou pra ela. E assim, e o que mais me deixa agoniada, angustiada, nervosa, triste e brava é que essa cliente foi uma das clientes que olhou pra mim e falou: eu achei que não tinha nada pra eu fazer. Caramba. E ela já tava assim, aceitando. Que a vida dela era essa, ia ser copiada e era isso. Ela já tava aceitando que era isso, que não tinha o que fazer. Até que, graças a Deus, uma amiga dessa nossa cliente era nossa cliente e falou: pelo amor de Deus, tenho que fazer, sim. Tenho que fazer. Não é assim que funciona. Internet não é terra de ninguém, né? A partir do momento que o mundo virou digital, o direito também tem que virar. E a responsabilidade do que você coloca e do que você copia também. Nossa, só faltou o óculinho assim, ó, descendo agora, pessoal. Semana passada joguei lá no Twitter, disse que eu ia gravar com a Paula sobre direito autoral. E vocês mandaram várias perguntas aqui pra Paula resolver os BO de vocês e as dúvidas que vocês têm também. Vamos lá. Então, vou jogar algumas aqui já. Primeira pergunta que rolou lá no @RevolutionArts, que é o nosso user no Twitter. Eu tenho um estilo que é bem reconhecido por ser o meu estilo.
Se alguma pessoa copia ele e faz uma arte que mostra um estilo muito parecido ou igual ao meu, isso também é considerado plágio? Eu posso fazer alguma coisa? Isso é difícil, hein? Porque você entra ali bem no limite, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é que é muito difícil responder assim, porque literalmente cada caso é um caso. Se não fosse, eu estaria milionária, porque aí eu automatizava tudo, então era muito mais fácil. Por isso que a gente tem que analisar cada questão, enfim, cada situação. Mas, falando de uma maneira genérica, não é possível você fazer o registro ou você ter o direito autoral de um estilo específico. Só se for literalmente um plágio de uma obra X sua. Aí sim, aí configura como plágio e aí a gente tem o que fazer. Mas falando de estilo, de traço, de cor, é muito difícil a gente registrar ou você ter propriedade disso. Faz sentido até, porque também é de uma presunção muito grande, né? Você achar que você inventou um estilo novo e que ele pertence só a você e que as pessoas não poderiam chegar nessa mesma solução por outras formas, né? Às vezes alguém que se inspira bastante na sua arte, mas isso não necessariamente configura plágio. Eu acho que essa diferença entre o que é referência e o que é plágio é algo que a gente vai estar sempre discutindo aqui, né? Qual que é o limite disso. Mas essa pergunta tinha bastante a ver com esse assunto e fica aí a resposta, que é o caso a caso. Essa daqui eu acho que é super importante porque acontece muito. Pra quem não conhece, vou explicar um pouco, mas em Artists Alley rola muito das pessoas fazerem fanarts. Então você vai lá e faz a sua própria versão de Harry Potter, a sua própria versão da Marvel, a sua própria versão de Senhor dos Anéis. Como é que funciona isso para as empresas grandes? A pergunta especificamente que tá aqui no Twitter é: explica a definição de trabalho derivativo, que é o que entra em fanarts, e por que há uma confusão do termo com a área sobre comercializar produtos de terceiros. Tá, esse planeta, esse país fanart dentro do planeta direito autoral é um caos. Eu imagino. É um caos, é gritaria, confusão. Um jogando pedra no outro. Tem muita discussão sobre isso. Inclusive, tá na minha agenda que eu preciso escrever um artigo sobre isso, porque toda vez que a gente vai falar sobre direito autoral, alguma pergunta é sobre isso. O que eu falo é o seguinte: existe um acordo moral, não escrito, não averbado em lugar nenhum, entre os artistas de fanart e as empresas grandes, que estabelece que tudo bem, que ok fazer um estudo, fazer a minha versão de Super-Homem, babá. Começou há uns anos atrás, começou-se a gerar muito dinheiro essa área, esse movimento, por exatamente isso. A gente começou a ter muitos produtos que derivavam dos personagens e tudo mais, nas feiras, na internet, enfim. E aí agora já começaram a fazer um movimento fora do Brasil, mais especificamente eu acho que Estados Unidos, de que tudo bem se você usar isso para estudo, para divulgação. Eu quero fazer uma releitura de X. Tudo bem. Mas a partir do momento que você está comercializando um produto e você está enriquecendo de alguma maneira, né? Você está monetizando esse job, esse trabalho, seja produzindo uma camiseta, produzindo vendendo uma caneca com a ilustração X, eles estão começando a impedir. Então, isso não existe ainda nenhuma norma reguladora disso, internacional ou nacional, mas é um movimento que está acontecendo. Então, teoricamente, você teria que pedir autorização, sim, para os personagens ou para as coisas que ainda não viraram domínio público, porque tem muitas dessas que já viraram. Mas você teria que pedir autorização, sim, no caso de você querer fazer e vender esses produtos. E não é tão complicado pedir essa autorização. A gente já fez isso para um cliente e a gente conseguiu. Então, não é uma coisa também de 7 cabeças. Eu querer lançar uma linha de produtos com uma releitura do Simpsons, sei lá. Então, é possível, sim. Não é uma coisa bizarra. Mas, claro, você vai ter que pagar um licenciamento, ou você vai ter que pedir essa averbação por escrito. Mas o ideal, que está na lei, é que você tem que ter essa autorização, sim. E é engraçado, porque a gente tá falando de eventos gigantes que tem artistas do mundo inteiro participando desses Artists Alleys. E
95% das pessoas que tá lá tá vendendo fanart, né? Sim. É basicamente o produto principal que tem. Isso vira print, isso vira, como você falou, caneca, pin, bottom, camiseta. Sim. E é isso que faz o mercado girar. Sim. E ao mesmo tempo que você tem os estúdios produtores dessas obras dentro dos mesmos eventos, né? Sim. Dando um exemplo da Netflix, que tava na última na CCXP, na Comic Con do ano passado, e tinha várias pessoas vendendo artes da série, fanarts das séries do Netflix. Isso não pareceu ter um conflito. Eu acho que, assim, como eu disse, ainda não é uma coisa averbada, não é uma coisa estabelecida, não existe uma regulamentação pra isso. Mas você acha que vai existir num médio e longo prazo? Mas eu fiz agora um curso na Organização Mundial de Propriedade Intelectual e essa discussão tá sendo levada, porque... Não, faz todo sentido. Porque os estúdios, eles têm que ter uma propriedade sobre isso, porque senão vira um auê. Claro. Todo mundo produz e produz o que quiser, né? E precisa ser regulamentado. Então, é uma questão que, assim, vamos aguardar os próximos capítulos. Provavelmente iremos postar sobre isso. Daqui a um ano a gente faz outro podcast Exato. a respeito só de fanarts. Exato. O que mudou. E é uma discussão, assim. Eu confesso que hoje... Eu acho que tem... esse mercado existe. Esse mercado gera muito dinheiro, né? Do mercado de fanart. Mas eu também entendo o lado das produtoras e, enfim, de que, cara, elas precisam ter a propriedade. Até onde vai essa liberdade, esse licenciamento? É claro, porque a gente tá falando de milhões Exato. de dólares que são gerados em cima de produtos, personagens, storytellings desenvolvidos por essa empresa, né? Isso, exato. Bem complicado. Ao mesmo tempo que você também não pode pegar a sua fanbase, que é quem te deu essa autoridade e reconhecimento por isso que você criou, e falar, não falem sobre isso, não reproduzam isso, né? Exato. Proibido reproduzir, difícil, não dá? É uma discussão puxada. Assim. Sim. Difícil. Sim, mesmo foi uma boa pergunta. Mais uma pergunta. Varia de plataforma para plataforma a questão do direito autoral? Porque eu já li que no Twitter, tudo que você postar de imagem começa a pertencer a eles. E eles podem editar e usar pro que quiser. Isso quer dizer que eu perco o direito autoral se eu postar em determinados lugares? Tá, vamos por partes. Então, primeira coisa. Toda vez que você entra numa rede social, seja ela qual for, lembra aquela terminho que você, em inglês muitas vezes, que eu acho absurdo não ser traduzido, você coloca lá, aceito termos e condições. E você nunca lê, porque a gente não lê mesmo. E dentro desse termo, em alguma das cláusulas, certamente está estabelecido as regras de conduta e de uso de imagem e de conteúdo. Não tem como eu falar aqui cada uma das redes, até porque elas mudam muito de acordo com a demanda. Mas é aquela coisa, né? Por exemplo, Instagram. Sempre falo, Instagram é uma terra alugada. Melhor comparação. É uma terra alugada. Então, você não pode reivindicar do Instagram um espaço que, teoricamente, você tá alugando. Não é seu. Você não tem propriedade da sua conta do Instagram. A gente já teve casos, por exemplo, de clientes que perderam. Por exemplo, o Instagram tirou o perfil da nossa cliente do ar por 24 horas e ela tinha job pra entregar e pra postar e public post. Então, você tá usando um espaço que não é seu propriamente. Então, eu acho que por isso que é importante você ter essa relação com a sua comunidade, com os seus seguidores, porque eles vão migrando com você de acordo com a rede social que você tiver, enfim. Então, eu acho que, primeira coisa, dentro desses termos, isso está estabelecido. O licenciamento de imagem, ele varia, sim, de cada rede social, mas, de uma maneira geral, amplamente, genericamente falando, você não vai perder o teu direito de autor. Como eu falei, o direito de autor, ele é seu, ele vai ser seu, ele vai ser sempre seu. Então, não, o Instagram não pode pegar a sua imagem e postar e fazer fazer uma análise da tua imagem. Mas assim, você tá emprestando um conteúdo, um layout, você tá. Então, mas você não perde o seu direito como autor e o seu direito de reivindicar caso venha acontecer alguma coisa. Respondidíssimo. Como funcionam os direitos quando há venda de imagens? Existe cessão de direitos eterna? É possível vender o desenho só para fins pessoais ou só para fins comerciais?
tá aí mais uma questão que é da importância do contrato. Então, depende. Cada relação vai depender do que você vai acordar com a pessoa. Então, por exemplo, eu vou vender, eu fiz um quadro, eu vou vender esse quadro pra uma pessoa colocar na casa dela. Tem que estar estabelecido, você tem que fazer um termo de cessão. Pra fins domésticos, essa pessoa não pode revender o quadro, ela pode. Mas ela não pode fazer print dessa obra e sair vendendo essa obra, entendeu? Então, por isso a importância de um termo, de um contrato, estabelecendo o que vai reger essa relação contratual. Então, mesma coisa. Eu vou licenciar uma ilustra minha, que tá nas minhas redes sociais, para uma marca X fazer uma coleção de caneca. Qual vai ser a tiragem dessa coleção? Que cor que vai ser isso? Ela pode alterar a imagem? Ela não pode? O arquivo final é X e só pode ser X? Se eu quiser fazer uma segunda edição dessa ilustração, eu posso? Eu não posso? Qual é a validade disso? Essa empresa tem que me mandar um relatório de vendas dessa ilustração. Essa ilustração atinge divulgação em rede social? Essa empresa vai poder postar essa ilustração no Instagram deles, se eles quiserem, ou só aplicado na caneca. Então, tudo isso são detalhezinhos que dão cagada. Invariavelmente dá bosta. Exato. Então, é muito importante você estabelecer isso de antemão, antes da relação se efetivar, essas peculiaridades do contrato e da relação, para que isso não dê problema depois. E vamos fechar aqui com a última pergunta da Joana Gabriela. Quais livros e conteúdos sobre direito autoral que você indica? Arregalou o olho aqui, Paula. Primeiramente, Instagram, @pink_. Primeiro lugar que você tem que correr para saber mais sobre direito autoral. Mas que mais, Paula? Então, acho que @pink_, yes, tentamos passar algum tipo de informação descomplicada, com cores legais, para os nossos espectadores, comunidade, clientes, enfim. Futuramente, em breve, muito em breve, lançaremos o nosso livro para artistas sobre direito autoral. E acho que um livro que eu indico, assim, eu tenho um pouco de receio de indicar, porque infelizmente mesmo, eu falo isso assim, real. Hoje, no Brasil, a gente tem ou as informações que a gente tem em livros ou na internet, ou elas estão desatualizadas, ou elas são muito complicadas a leitura. Então é um juridiquês que, ninguém vai ter paciência, nem a gente tem paciência de ler e de entender o que eles estão dizendo. Um livro que eu gosto muito e que eu indico é Direito Autoral Descomplicado, do Cláudio Goulart, que é legal, ele tem umas tiradas bacanas, então eu acho que é legal de ler, mas lançaremos o nosso em breve nas melhores plataformas. Aguardem, meninas, vai sair. A ideia é lançar no evento do Utopia. Ouviram essa? Viu? Ó, em breve mesmo, hein, gente? Faltam 52 ou 51 dias para a Utopia. Paula aqui bateu forte o coração. Um pouco de agonia, tem que mandar pra edição, tudo bom. Mas vai dar tempo. Vai. Queria agradecer a participação da Paula, depois que ela falou isso, das dificuldades de se encontrar conteúdos bons sobre direito autoral. Você acabou de ouvir um conteúdo bom sobre direito autoral, então olha só. Eu espero, né? Indique esse conteúdo para outras pessoas, esse podcast que você está ouvindo, para outras pessoas, outros artistas que você sabe que podem estar enfrentando ou já enfrentaram esse problema de serem copiados, plagiados na internet. Obrigada de novo, Paulo, por ter participado, por ter respondido todas as pessoas aqui. Não esqueça que você precisa muito ir pro Twitter. Eu tenho certeza que se você fizer um @alopink, vai pegar, vão começar a te marcar em todas as publicações que aparecem lá. Vou fazer. Tem que fazer, menina. É só baixar o aplicativo no celular. Vou fazer. Eu queria agradecer também a oportunidade. Eu sempre falo que eu sou muito engajada com essa missão, assim, é uma coisa muito além da empresa. Eu sou apaixonada por arte, eu sou apaixonada por criatividade. Eu acho que é isso que faz a gente viver em um mundo melhor. E reitero a minha colocação e a minha missão
de vamos mudar o mindset artístico brasileiro. Eu acho que estamos caminhando a cada dia em passinhos pequenos para que a gente mude isso e que as pessoas comecem a valorizar os artistas. Artista é profissão, sim, e as pessoas têm que entender isso. E tudo começa a partir do momento que você começa a valorizar o seu trabalho. Então, vamos mudar, vamos conseguir mudar esse cenário. Então, acho que por isso é tão importante esse tipo de discussão, esse tipo de conteúdo. E é isso, muito obrigada. E sempre fico aí à disposição. Estamos aí, o meu arroba é @PaulaMendesCampos, arroba da Pink, @Pink_. Estamos à disposição por direct, por WhatsApp. A gente responde pergunta. A gente é muito engajado com a nossa comunidade, assim. Então, acho que é uma coisa meio missão mesmo. Eu falei que essa mulher estava no processo de canonização para ser a santa protetora dos artistas. A gente vai deixar todos os links da Pink e da Paula aqui embaixo na descrição do podcast. Se você está ouvindo no YouTube, se não, vai lá no YouTube pegar os links. Então vocês têm um caminho bem fácil para se comunicar com ela, tirar todas as outras dúvidas que vocês possam ter depois de ouvir. É isso. Obrigada, Paula. Obrigada então, a vocês. A gente se encontra todo mundo no Beijos. Utopia. Beijo. Tchau.